Livro de Gênesis, capítulo 11. Hoje eu quero falar com você sobre o resultado da unidade. Algumas semanas nós estamos falando da revista Uns aos Outros, aqui na nossa escola bíblica dominical, na nossa escola bíblica discipuladora. E a ideia dessa revista é fortalecer a união e a unidade, a comunhão dentro da Seara. Temos recebido resultados poderosos sobre isso. Mas existe um custo, irmãos, para nós construirmos essa união. Mas uma coisa eu tenho a convicção: todo custo ele traz um resultado. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, o resultado da unidade. Deus quer fazer a mim e a você entender sobre como viver em unidade, e o que a unidade vai trazer, vai promover ao nosso ministério, a nossa casa espiritual. De fato, viveremos coisas que nunca sonhamos, experimentaremos situações que nunca sonhamos experimentar. Diz assim em Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam vale na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemos-nos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou-se o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Você pode se assentar, dando graças e glórias ao nome do Senhor. O tema desta mensagem, o resultado da unidade, não fala sobre os desvios de conduta, não fala sobre as más intenções deste povo. Veremos à frente qual era a intenção desse povo com isto aqui, a principal delas. O que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã é que este povo tinha um alvo. Este povo falava uma mesma língua. Este povo tinha um objetivo em comum. Sempre que eu e você tivermos um alvo, uma mesma língua, um objetivo em comum, enquanto ministério, enquanto família, enquanto empresa, enquanto organização, o sucesso naquilo que nós nos propusermos a fazer é garantido. Esse povo chamou a atenção de Deus, não pela maldade do seu coração, não por sua desobediência, mas pelo seu propósito, pela sua unidade. Essa passagem me chamou muita atenção pela maneira com a qual esses homens, esse povo se comportava. Esse povo ergueu, ou começou a erguer, uma obra
que demandavam um grande trabalho. Esse povo precisou administrar diversas situações. No versículo 4 você vê dizer: olha, edifiquemos uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus. Façamos um nome, para que não sejamos espalhados de toda a face da terra. O que eu aprendo com isso? Quando você tiver um alvo para a sua vida, nada, nem ninguém vai conseguir fazer você parar. Porque quando você tem um alvo, pode acontecer o que for. Quando você realmente tiver um objetivo, pode acontecer o que for. Quando você realmente tiver uma meta, pode acontecer o que for. Nada disso será capaz de parar a você. Quando você tem um alvo, uma meta, um objetivo, até aquilo que aparentemente era ruim se torna em algo bom. Por quê? Porque você sabe que aqueles são os percalços que você está enfrentando para chegar ao seu objetivo. E é por isso que devemos ser como a sunamita, que mesmo com a notícia da morte do seu filho, quando alguém me perguntar: está tudo bem? Ela diz: está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. Porque muitas pessoas perguntam a nós se nós estamos bem, não é por preocupação, é por curiosidade. E a curiosidade é para que elas tenham um assunto na roda dos escarnecedores. Elas estão esperando que nós nos lamuriemos. As coisas não estão legais, as coisas não estão boas, tudo está indo de mal a pior. Isso alegra o coração de alguns irmãos. Entendam isso. Quando você tem um alvo, um objetivo, toda e qualquer luta que você passe, você sabe que estará se aproximando do seu objetivo, do seu alvo. É uma disposição de espírito, é uma disposição interior que faz com que nós não desistamos daquilo a que nós nos propusemos a fazer. Ora, se nós não desistimos daquilo que Deus colocou em nosso coração, que Deus colocou em nossa vida, que Ele entenda, não há nada que poderá impedir a sua vitória. Não há nada que poderá fazer você voltar atrás. Se o povo anda em unidade, se uma família anda em unidade, nada, absolutamente nada vai impedir essa pessoa ou essa família de chegar à sua vitória. Mais uma vez eu quero ressaltar que não estou falando da base, da intenção do povo em fazer esta obra, que era uma intenção ruim. Eu estou falando da unidade daquele povo. Eu estou falando da disposição daquele povo. É isso que eu estou falando. Veja o que diz o versículo 6: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Queridos, se estivermos unidos como um, se estivermos unidos como este povo aqui está, ninguém vai poder impedir a nós nada. Porque Satanás, quando quer destruir um ministério, uma família ou qualquer coisa, ele começa a colocar dúvidas, ele começa a jogar um contra o outro. Por quê? Porque ele sabe que se ele conseguir dividir um povo, ele destruiu aquele povo. Forças ocultas, forças do inferno, têm dividido a nação brasileira. E exatamente por isso que a nação brasileira não tem sido aquilo que pode ser. Quando Satanás quer destruir o ministério, ele divide uma igreja, cada um pensando uma coisa, cada um quer uma coisa. Se essa igreja permitir que isso aconteça em seu interior, essa igreja se destrui. Essa igreja está destruída. E por que ela está destruída? Porque a fala, porque o objetivo, o alvo daquele povo não será mais o mesmo.
Entenda que Deus tem coisas grandes e poderosas para a sua vida. E tudo aquilo que Deus te prometeu deve estar alinhados a algo superior, a algo que está estabelecido para uma organização da qual você faz parte. Seja ela empresa, seja ela igreja, seja ela família. E eu te pergunto hoje, qual é o plano de Deus para a sua vida? Como Deus quer te usar? Qual é o seu alvo, a sua meta, o seu objetivo? O que você quer alcançar? Se você realmente entender isto, você vai ser indestrutível. Você será imbatível. Pastor, eu não sei qual é o sonho de Deus para a minha vida. Busque orientação, busque revelação. Seu chamado, estabeleça alvos na sua vida. Mas 2 pistas eu posso te dar a respeito daquilo que Deus, do plano, do propósito de Deus para a sua vida. E diferentemente do que muitos falam por aí, planos e propósitos em Deus são descobertos ao longo da caminhada. Ninguém descobre qual é o seu plano e o seu propósito estabelecido por Deus sentado em casa no seu sofá. Não. Você tem que caminhar para você descobrir qual é o seu plano, o seu propósito. O plano e o propósito de Deus para a sua vida. Mas eu tenho algumas pistas aqui para te dar. O que você odeia com toda a sua força? O que te irrita? O que te chateia? O que te causa ira? Isso é uma pista do plano de Deus para a sua vida, algo que você quer acabar. Tem uma outra pista. O que você faz com mais alegria? Talvez na interseção entre aquilo que você mais odeia e aquilo que você faz com mais alegria esteja o propósito e o plano de Deus para a tua vida. Exemplo: detesto hipocrisia, mentira e falsidade. Detesto hipocrisia, mentira e falsidade. Se você detesta mentira, hipocrisia e falsidade, significa que você gosta e você ama a verdade. Que você mais ama a verdade. Talvez Deus esteja chamando a você para ser um proclamador da verdade, em meio ao mundo que exalta a mentira, a hipocrisia e a falsidade. Isso é só um exemplo. Porque aqui está a interseção entre o que você mais odeia e o que você mais ama. Isso é uma busca baseada em oração, etc, etc, etc. Se você não sabe, Deus vai te orientar. E aí você precisa entender de que maneira Deus quer te usar. Será que Deus vai te usar para a verdade apenas com o microfone na mão? Ou será que Deus está te chamando para que você seja um defensor da verdade, onde quer que você esteja? Será que Deus está te chamando para ser alguém que defenda a verdade, custe o que custar? A ferramenta que você vai usar pouco importa. Talvez a ferramenta seja você mesmo. E depois Deus vai te dar um alvo, vai colocar um alvo em seu coração para disseminar esta verdade. Isso é um exemplo muito simples de como descobrir o seu propósito, como Deus quer te usar e qual a ferramenta que você vai utilizar, qual alvo você vai atingir. No início da mensagem eu falei que toda construção tem um custo. Toda construção tem um custo. E custo fala sobre trabalho. Nós precisamos entender que para que aquele povo edificasse aquela obra, era necessário trabalho. Tudo que eu e você quisermos edificar em nossas vidas, quisermos construir em nossas vidas,
demandará trabalho. Não se conquista nada, não existe realização de tarefas, não existem conquistas sem ação, sem busca, sem atitude da minha e da sua parte. Falamos aqui hoje, na nossa EBD, infelizmente, o homem tem confundido o impossível de Deus com o possível dele. Como se nós não precisássemos fazer nada, porque Deus vai fazer tudo. Ei, eu vim aqui para te dizer que Deus já fez tudo que era necessário a você. Tudo aquilo que você precisa já está na sua vida. Só que precisamos trabalhar. Qualquer um que deseje realizar grandes coisas para Deus precisará fazer cálculos dos custos, para ver se ele tem com que arcar, como diz Lucas 14, 28, sem uma estrutura de custos bem azeitada, sem saber o nível de trabalho que precisaremos desenvolver, nós não chegaremos a lugar algum. E você pode me dizer, mas pastor, eu já tenho trabalhado e muito. Sim, mas aquilo que te trouxe até aqui não é o que vai te levar ao próximo nível. Mais do que trabalho, você precisa de trabalho inteligente, porque muitas vezes nós nos cansamos fazendo um trabalho que não teremos resultados, sabemos que não teremos resultados, mas continuamos fazendo as mesmas coisas. E por que continuamos fazendo as mesmas coisas? Porque são coisas que são fáceis a nós fazer, são coisas que já estamos acostumados a fazer, são coisas que até gostamos de fazer, mas existe um momento de você abandonar isso, porque para o próximo nível que você vai, você precisa fazer um outro tipo de trabalho, um trabalho mais inteligente. Em termos de trabalho, existem 3 níveis básicos. Existe o nível operacional, existe o nível tático e existe o nível estratégico. A cada nível que você vai ascendendo, você tem que deixar de lado o trabalho do nível anterior. Não tem como você avançar em uma carreira, em um nível de trabalho, para ir para um novo ciclo da sua vida, um novo patamar da sua vida, fazendo as mesmas coisas que você sempre fez antes. Repito, tudo aquilo que você fez até hoje não vai te levar para o próximo nível. E a vida do homem é uma sucessão de recomeços. E o começo é difícil, o começo é complicado. O começo vai demandar muito esforço de mim e de você, porque são coisas novas, novos pensamentos, novas atitudes, novos horizontes. Tem coisas que quem está acima vê, que quem está abaixo não vê. Ricardo trabalha com farmácia. Quando ele trabalhava na entrega ou no balcão, ele tinha uma visão. Amanhã depois ele compra uma farmácia, vai se tornar empresário, ele tem que ter outra visão. Ele vai ter que coordenar os esforços daqueles que estão lá embaixo. Ele aqui está vendo coisas que quem está lá embaixo não está vendo. E por isso que é muito fácil criticar quem está em cima. Ah, se fosse eu, faria assim, assim, essa cara não sabe da minha cima metade. Tu não sabe de nada. Por isso que é muito simples criticar quem está acima. Mas quem está acima está olhando para o horizonte mais vasto e está vendo coisas que quem está aqui embaixo não está vendo. Por isso que é fácil criticar. Porque o cara está criticando com base no patamar dele. E no patamar dele, ele só vê aquilo ali. É por isso que a gente tem que deixar algumas coisas que ficaram para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo pelo plano, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não digo que sou perfeito ou que tenha alcançado, mas uma coisa faço, é que esqueceram das coisas que para trás ficam
prossigo para o alto. Existem coisas que precisamos esquecer. Se quisermos o melhor de Deus, se quisermos romper, se quisermos avançar, se quisermos progredir, precisaremos deixar coisas para trás. Agora, uma verdade que nós não podemos negar: o objetivo maior de uma família, de uma organização, de uma empresa, de uma igreja, não anula os objetivos individuais. Antes, os objetivos individuais fortalecem aos objetivos maiores, e por sua vez, os objetivos maiores fortalecem aos objetivos individuais. É uma simbiose, é uma simetria. Um retroalimenta o outro. Agora imagine como foi feita a divisão de tarefas daquele povo. Todos submissos para cumprir aquilo que foi delegado a eles. Todos em consonância, em conjunto, em uma mesma caminhada como a liderança. Todos. Porque o que destrói uma visão maior é a visão menor querendo se impor. O que destrói um casamento é a visão do marido, da esposa ou a do filho querendo sobrepujar a visão de uma família. Quando isso acontece, o fim está muito perto. Então, veja, é um trabalho de construção. Não é algo simples, mas com a ajuda do Senhor a gente consegue chegar lá. Por quê? Porque temos uma visão, temos uma meta, temos um objetivo. Nós buscamos a unidade, nós buscamos a comunhão. Falamos hoje sobre isso, não é? Considerar os outros superiores a nós. Isso significa que quando eu considero alguém superior a mim, os desejos, as necessidades daquela pessoa vêm antes das minhas. Eu priorizo aquela pessoa, mas eu priorizo aquela pessoa em prol de algo maior. E a Bíblia me mostra que quando eu coloco alguém além de mim ou à frente de mim, eu considero alguém superior a mim, na verdade eu não estou servindo a esta pessoa, eu estou servindo ao próprio Jesus. Então, eu tenho um alvo, eu tenho uma visão, eu tenho um trabalho que eu preciso fazer, me submetendo o trabalho a esta visão. Mas além disso, vem uma coisa que é aqui onde muitas pessoas falham, pecam e erram. Elas até têm um alvo, elas até têm uma visão, elas têm disposição, na verdade elas trabalham, elas buscam, elas têm força para tudo isso. Mas o que falta a essas pessoas, e é aqui que muita gente falha: disposição de esperar, paciência. Porque não adianta imaginarmos que uma construção grandiosa ela é construída num dia, como minha avó dizia, Roma não foi construída em um dia. O grande problema da nossa geração fast food é que a gente quer encontrar as coisas prontas. A geração fast food quer encontrar as coisas prontas. A gente acha e entende que aquilo que nós buscamos vai acontecer assim, do dia para a noite, que não demanda esforço, não demanda trabalho, que nós não precisaremos esperar por algo que é construído ao longo de um tempo. Não devemos cometer o erro de comparar o nosso capítulo 1 com o capítulo 20 de uma outra pessoa. Eu que sou casado de pouco, não posso esperar ter o mesmo nível de desenvolvimento de alguém que tem 20 ou 30 anos de casamento.
A CEAR, que tem 1 ano e meio de fundação, não pode esperar ter o mesmo nível de desenvolvimento de ministérios que têm 10, 15 ou 20 anos. Por quê? Porque tudo que alguém que é mais experiente conseguiu foi com base na disposição e na paciência, de saber esperar e de avançar um passo a cada vez, e avançando devagarinho, e vence hoje, e vence amanhã, e vence hoje, e vence amanhã. Se trouxermos para a palavra, é semelhante ao processo de santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Então, eu não posso esperar que alguém que se converteu antes tenha o mesmo nível de revelação de alguém que tem 10, 15 anos de evangelho. Eu não posso esperar que alguém que se converteu ontem tenha e entenda coisas que pessoas mais experientes entendem. E a gente quer colocar todo mundo no mesmo nível. A gente quer que todos tenham o mesmo nível de revelação. A gente quer que todos saibam as mesmas coisas. Não! Precisamos de paciência para caminhar, precisamos de paciência para avançar, precisamos de paciência para progredir, precisamos saber esperar. Precisamos saber esperar. Quanto tempo você acha que aquele povo de Babel levou construindo aquela obra? Aquela torre? Será que foi do dia para a noite? Não foi. Eu hoje vejo em meu casamento com a pastora coisas que antes eu não podia ver, mas são coisas que são construídas ao longo do tempo. Exige disposição, espera, paciência. Há quanto tempo você está edificando essa obra para o Senhor? Será que o tempo tem poder para influenciar na sua conquista? O tempo é uma convenção humana, entendam isso. É a dimensão cronológica do tempo. Segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Essa é a dimensão cronológica do tempo. Só que na plenitude do tempo, que conhecemos como Kairos, o tempo de Deus, passado, presente e futuro, não existem. Porque Deus é autoexistente, Ele é incriado. E Deus vê o teu passado e o teu futuro dentro de um mesmo momento. E o momento é a fração indivisível do tempo. Então, o mesmo Deus que usa o tempo para nos abençoar, o Deus que usa o tempo para refinar o nosso propósito, o nosso alvo, é o mesmo Deus que permite a Satanás nos tentar com esse mesmo tempo. Ou seja, Deus usa um tempo para os seus propósitos, Satanás usa o tempo para os seus. A qual propósito você vai respeitar? Porque exatamente pelo fator tempo que pessoas estão colocando os pés pelas mãos. Exatamente por não saber esperar que pessoas estão trapaceando, roubando, enganando, mentindo, matando. Por não saber esperar. Sempre que você for construir algo, entenda que existe um tempo. Um tempo necessário para que você chegue àquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. É preciso saber e aguardar o tempo. Mesma língua. Esses homens falavam as mesmas línguas. O ponto mais difícil da edificação de uma obra é todos falarem uma mesma língua. Porque nós vamos pensar de maneiras diferentes. Nós vamos ver as coisas de maneiras diferentes. Isso aí é natural. O que de fato e de verdade vai acontecer é que
o fato de eu pensar de maneira diferente da sua, não pode de maneira nenhuma influenciar na conclusão do projeto ou impedir a conclusão do projeto. Diz o texto bíblico que esses homens não seriam impedidos de nada que pudessem fazer. Nada. E Deus fez a única coisa que ele poderia fazer naquele momento para impedir que aquela obra fosse concluída. O quê? Confundir a língua de todo mundo. Mas, se Deus sabia disso, Deus sabia que aquele povo tinha um alvo, tinha uma visão. Deus sabia que aquele povo iria trabalhar para a conclusão daquele alvo, daquela visão. E aquele povo tinha disposição e experiência para esperar a conclusão do projeto. Por que então que Deus confundiu a língua do povo? Porque no primeiro momento parece que Deus age de maneira maldosa. Eu vou confundir a língua do povo para que essa obra pare. Olha o que diz o versículo 4 novamente. Façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis capítulo 1, 28 a 31. Deus manda que o povo multiplique, frutifique e encha toda a terra. A ordem de Deus era para o povo encher toda a terra. O povo de Babel queria ficar num único lugar. O povo de Babel não queria ocupar a posição que Deus estabelecera para a humanidade. E eu te respondo, Deus confundiu a língua daquele povo, porque Deus nunca abençoa nada que seja contrário ao seu propósito e à sua autoridade. Deus mandou o povo encher a terra. O povo de Babel queria ficar em um único lugar. Deus não abençoa levantes contra a sua autoridade. Não abençoa, nunca abençoou e nem nunca vai abençoar. Contra a sua santidade, ele até entende a nossa estrutura, mas contra a sua autoridade não. Porque se tem algo que Deus não negocia, é a sua autoridade. Aquele povo não queria ser espalhado por toda a terra. Aquele povo queria fazer a sua vontade. Aquele povo queria, e porque queria, que aquilo que eles estabeleceram como plano estivesse acima daquilo que Deus estabeleceu como plano para a vida deles. Essa é a verdade dos fatos. Eles queriam ser reconhecidos, eles queriam fama, eles queriam acabar ou destruir os planos de Deus pela sua própria decisão. A convicção daquele povo estava errada, ainda que eles tivessem uma prática de unidade muito grande. E para nós, o que isso representa? Eu creio profundamente, queridos, que eu, você, cada um de nós queremos edificar uma grande obra para o Senhor. E a primeira grande obra que Deus edifica é no ser humano. A grande obra de Deus em nós. A estrutura é secundária. A grande obra de Deus em nós. Ele quer edificar esta grande obra. E esta grande obra que Ele quer edificar demanda um alvo, demanda trabalho, demanda disposição e paciência para esperar o tempo da conclusão daquele projeto, demanda que todos falemos uma mesma língua. Então, se você quer viver os sonhos de Deus para a sua vida, esses sonhos que Ele colocou no seu coração, você vai precisar desses quatro princípios.
Qual é o meu alvo? Qual é o alvo da igreja? Qual é o alvo da Seara? Ide e fazer discípulos. Porque nós somos uma igreja que não faz o que a maioria das igrejas fazem. Mas aqui não temos culto de libertação, porque entendemos que quem liberta é a palavra. Nós aqui temos hora para começar e hora para terminar os cultos. Primeiro porque nós respeitamos a vocês. Nós respeitamos a vida e os horários de vocês e os compromissos de vocês. Porque nós não saímos amontoando pessoas sem saber nome, sem cuidado, sem nada. Por quê? É muito simples. Porque nós estamos no negócio não de encher igrejas, de encher templos. Esse não é o nosso negócio principal. O nosso negócio principal é encher pessoas de Deus. E quando você enche pessoas de Deus, a consequência natural é o templo se encher. Por isso nós estamos no negócio de fazer discípulos. Nós estamos buscando mais fora do que dentro. Esse é o nosso alvo, fazer discípulos. Nosso trabalho, trabalhar em equipe, como irmãos, como membros de uma visão maior, de algo maior do que nós mesmos, como construtores de algo que assim eu espero estará aqui depois da minha partida para a glória, depois da sua partida para a glória. Nós não estamos construindo a Seara para nós mesmos, nós estamos construindo a Seara para os nossos netos, para os nossos bisnetos, se Jesus não voltar antes. Perseverar, não desistir, ter foco na tua visão. Isso é disposição, é paciência para esperar. E por último, falar a mesma língua, ter plena unidade na fé em Cristo. Se atingirmos este alvo, se trabalharmos diligentemente, se tivermos disposição para esperar e falarmos uma mesma língua, queridos, não existe nada que nos impeça de chegar aonde devemos chegar. Amém?